Nosso Deus é o Deus El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. E é sobre isso que nós vamos aprender neste Boletim da Fé. Então fica ligado e seja edificado pela palavra. Olá, meus amados irmãos, é uma honra estar aqui novamente falando com vocês neste Boletim da Fé, falando a palavra de Deus eu tenho expectativas, eu quero que você gere expectativas também no seu coração para algo novo que o Senhor tem preparado para a sua vida neste dia. E hoje eu vou falar um dos aspectos do caráter do nosso Pai, que Ele é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente. Então, antes de eu começar a falar sobre isso, vamos orar. E se você quiser, durante esse tempo, você pode curtir, compartilhar com quem está precisando receber a boa palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui na Tua presença, recebendo a Tua palavra, Pai. Eu creio que essa palavra ela vai frutificar em cada coração que vai recebê-la e ela vai prosperar para aquilo pela qual ela foi designada. Eu creio que este não é mais um dia, mas um novo dia que o Senhor preparou para nós. Por isso nos alegramos e nos regozijamos em Ti, pois nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, primeiramente, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra lá em Gênesis 17, nos versículos 1 e 2. E diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Glória a Deus. Quando Deus apareceu para Abrão em Gênesis 17, na verdade, no original, ele falou: Eu sou o El Shaddai. O El Shaddai é um dos 7 nomes redentivos, segundo a aliança, que Deus se revelou ao seu povo. E se nós formos nos aprofundar mais na definição do que é o Shaddai, quer dizer o Deus Todo-Poderoso, o Deus suficiente, o Deus mais do que suficiente. Aleluia! Eu e você temos um Deus que é mais do que suficiente. E por meio de toda a Bíblia, nós podemos ver a intervenção de Deus, Ele agindo como Deus Todo-Poderoso em vários momentos da palavra. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Como, por exemplo, quando Deus ele abriu o Mar Vermelho e livrou o povo de Israel dos egípcios. Como também no dia que ele fez o universo todo parar por causa da oração de um homem, quando Josué orou para que Deus ele detivesse o sol e a lua para que eles pudessem vencer a batalha, e eles realmente venceram a batalha. Ou também como no dia que desceu fogo do céu para queimar o sacrifício, quando Elias orou ali no Monte Carmelo, e ali também houve a derrota dos profetas de Baal. Então Deus, em vários momentos, eu só citei alguns exemplos para vocês, ele se mostrou como Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente. E ele não só se revelou como Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Nós sabemos que Jesus ele veio para a Terra para ser a expressão exata do Pai. E ele também se mostrou como Deus Todo-Poderoso em várias ocasiões. Só para citar para vocês, por exemplo, os milagres que aconteceram. Jesus ele transformou água em vinho em um casamento. Em outro momento, durante a multiplicação dos pães e peixes, ele pôde alimentar mais de 5.000 pessoas. Ou também que você se lembra quando ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto havia 4 dias. Meu Deus do céu, o nosso Deus, mais do que suficiente, todo-poderoso, ele é mais poderoso do que a própria morte. Aleluia! E sabe, meus irmãos, Deus ele não muda. Vocês sabem que ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o El Shaddai agora mesmo. Ele é o Deus poderoso neste momento. Ele é o Deus mais do que suficiente neste exato momento para mim e para você. E a nossa vida ela pode ser diferente se nós começarmos a ter a consciência do Deus a quem servirmos. As circunstâncias elas podem vir de um lado, vir de outro, mas quando nós temos a consciência do Deus a qual nós servimos, nossa vida, nossa perspectiva, ela vai mudar. Nós estamos protegidos e guardados por um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é mais do que suficiente.
E sabe, meus amados irmãos, se você se dedica a Deus e ao seu amor, a sua vontade ela vai estar em harmonia com a vontade de Deus. O irmão Hagin, em um dos seus livros, ele fala o seguinte: o homem ou a mulher que anda em comunhão com o Pai nunca pedirá nada que não seja da vontade dele. E nós sabemos que a vontade de Deus é a palavra de Deus. Lá em João 14, capítulo 14, nos versículos 13 e 14, Jesus ele disse: e tudo, repita aí na sua casa, tudo, quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E eu fui pesquisar no original essa palavra farei, e no original grego é a palavra poiel, que quer dizer produzir, criar, construir, formar, modelar, fazer pronto. Só algumas definições para vocês. Então, se a gente for ver na tradução literal grega, quando Jesus ele falou isso, a gente pode ver da seguinte forma, e veja Jesus falando com você neste dia: se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, mesmo que não exista, eu irei criá-la. Glória a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode criar coisas que não existem, porque Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele é o nosso El Shaddai. Aleluia. Então saiba, meus irmãos, neste dia, que Ele nunca deixa faltar, nunca deixou, nem nunca deixará faltar na sua vida. Ele deseja fazer abundantemente mais, infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Eu amo esse texto de Efésios 3:20, né? Que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quem me conhece sabe que esse versículo ele me acompanha durante toda a minha vida. E eu amo também na versão A Mensagem, que diz o seguinte: vocês sabem bem que Deus, ele pode fazer qualquer coisa, isso mesmo, qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Meu Deus do céu, ele sempre vai superar as suas expectativas. Deus é o mais interessado em realizar os sonhos do seu coração. Quando a sua vontade está alinhada com a vontade dele, ele é o mais interessado em fazer com que isso aconteça, porque ele é o nosso Deus mais do que suficiente. Deus ele tem uma vida abundante reservada para cada um dos seus filhos. Sabe o que é que ele deseja fazer? Ele é o Deus que deseja fazer além do que é esperado. Ele quer superar suas expectativas, quer fazer algo superior, extraordinário, incomum, algo mais excelente, superabundante, além da medida, transbordante, excedente, acima do comum, porque Ele é o nosso Deus mais do que suficiente. E sabe, meus amados irmãos, nós não estamos apenas aqui na Terra para sobrevivermos. Nós podemos e devemos desfrutar de uma vida plena enquanto nós estamos aqui. O pastor Júnior sempre fala, né? Ele é o Deus que nos aumenta bênçãos mais e mais. Nós temos um tratamento preferencial porque nós somos filhos e filhas de Deus. E eu ouvi também um homem de Deus um dia falando: o presente de Deus para a humanidade foi a vida eterna. Mas o nosso presente de volta para Ele é nós vivermos a vida abundante que Ele preparou para as nossas vidas. Então, se você ainda não está vivendo essa vida abundante, você tem que sempre alinhar a sua mente com a palavra de Deus, renovar a sua mente com a palavra para você acessar tudo aquilo que Jesus preparou, conquistou para nossas vidas aqui. Amém? E eu gostaria de ler mais um texto da palavra de Deus com vocês, que está lá em Jeremias 31, de 12 a 14. Foi um texto que falou muito ao meu coração nesse tempo. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Veja o que o Senhor diz: e vão chegar e cantar de alegria no monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Meu Deus, que coisa poderosa. Então as moças e os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. E isso é promessa de Deus para a vida de cada um que confia nele. Alimentarei os sacerdotes com muita comida e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando, glória a Deus. E também na versão A Mensagem, que também eu gosto muito, diz o seguinte, uma parte: a vida deles será como um jardim bem regado
e nunca secará. Eu vou garantir que o meu povo tenha sempre mais que o suficiente. É o decreto do Eterno. Então já está decretado na palavra. O Senhor deseja que nós tenhamos uma vida desfrutando do mais do que o suficiente. O mundo pode até estar em crise. A gente está vendo ainda muitas coisas ruins acontecendo, mas nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. E eu fui ver o que é que significa crise, né? Crise é um período de desordem, seja pontual, seja local, seja mundial. É um momento perigoso ou difícil. É uma mudança brusca sobre algum aspecto. Escassez de produção, recursos ou ferramentas também está relacionado à estagnação, paralisação, redução, instabilidade, retenção, recessão, depressão. Quantas palavras, né? Mas nada disso está na nossa herança em Cristo. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino. Nós não estamos mais debaixo do domínio das trevas. Nós estamos em Cristo, numa nova posição. E nessa posição hoje, nós podemos desfrutar da vida abundante que Jesus veio trazer para nós através da redenção. E não só isso, nós também podemos reinar em vida. Eu amo esse texto de Romanos 5,17, que diz o seguinte: se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão aí nesse texto é o original grego basileio, que significa exercitar poder real, exercer a mais alta influência. Glória a Deus, nós podemos exercer o poder real que Deus nos concedeu através do seu Filho. E tem uma tradução em inglês chamada tradução Weymouth, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou como rei por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinam como reis no reino da vida. Nós podemos reinar como reis, é neste reino, é neste momento, é durante a nossa vida. Não é no milênio, não é na eternidade, nós podemos reinar em vida hoje. A palavra reinar também traz com ela a ideia de autoridade, de domínio, de influência, de governar. Então, quando nós temos a consciência da nossa posição em Cristo, que nós estamos em Cristo, que nós estamos não debaixo do domínio das trevas, não debaixo das leis naturais, mas debaixo das leis que regem o reino de Deus, nós vivemos de forma diferente e nós começamos a perder a consciência de falta, pois nós sabemos que o Deus mais do que suficiente, Ele é a nossa provisão. Ele sempre vai ser a nossa fonte, nada nunca vai nos faltar. Um salmo que é muito conhecido, né? O Salmo 23:1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos um Deus que é provedor. Ele é um Deus mais do que suficiente nas nossas vidas. A nossa suficiência sempre está nele, pois nós sabemos que Ele é a nossa fonte. E tem uma versão que o pastor Edgley usa muito, que eu também amo demais, que é a versão The Passion, a Paixão. E eu gostaria de ler com vocês, nessa versão, o Salmo 23, dos versículos 1 a 4. Vocês vão ver como esse salmo vai falar com o coração de vocês, assim como falou com o meu. E diz assim: o Senhor é o meu melhor amigo e meu pastor. Eu sempre tenho mais do que o suficiente. Declare isso na sua casa hoje. Eu sempre tenho mais do que o suficiente. Ele oferece um lugar de descanso para mim em seu amor exuberante. Suas pegadas me levam a um oásis de paz e o riacho tranquilo de felicidade. É aí que ele restaura e renova a minha vida. Ele abre diante de mim caminhos para o prazer de Deus e leva-me em seus passos de justiça para que eu possa trazer honra ao seu nome. Meu Deus, que salmo precioso. Senhor, mesmo quando o caminho me leva através do vale da mais profunda escuridão, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o medo nunca me conquistará, pois você já me conquistou. Você permanece perto de mim e me conduz por todo o caminho. A sua autoridade é a minha força e a minha paz. O conforto do seu amor tira fora todo medo.
Eu nunca estarei sozinho, pois você está sempre perto. Meu Deus do céu, que poderoso. Ele está conosco. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele é ajuda comprovada, mesmo em meio a momentos difíceis, mesmo em meio às circunstâncias. Nessa mesma versão, a Paixão, o Salmo 46:1, eu também gostaria de ler para vocês, diz o seguinte: Deus, tu és um lugar seguro e poderoso para eu encontrar refúgio. Você é uma ajuda comprovada em tempos de problemas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de circunstâncias, mas ele é ajuda comprovada. E veja mais o que diz. Você é mais do que suficiente e sempre disponível em todos os momentos que eu precisar de ti. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, por que temer os problemas, as coisas que estão acontecendo, as adversidades? Por que temer sobre o futuro ou andar ansioso em relação ao suprimento, por exemplo, ou relação ao cumprimento das promessas? Nós temos um Deus, nós servimos a um Deus todo-poderoso, o Deus El Shaddai. Ele sempre vai cumprir as promessas dele para a sua vida. Lá em Filipenses, Paulo fala, Filipenses 4, 6-7, Paulo fala para os filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o que é que acontece quando nós fazemos isso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Então não se preocupe, meus amados irmãos e irmãs. Não vai faltar, nunca vai faltar na sua vida, pois nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, mais do que suficiente. Jesus mesmo, lá em Mateus 6, ele ensinou sobre a gente não se preocupar com essas coisas. Eu encorajo vocês a lerem Mateus 6, versículos 25-34. Eu tenho certeza que Jesus ele vai imprimir grandes coisas no seu coração quando você lê esse texto da palavra. E eu não vou ler para vocês, mas veja o que Jesus disse. Ele falou: veja as aves do céu. Elas não estão preocupadas porque é o Pai Celestial que as alimenta. E os lírios do campo, aquelas flores tão esplendorosas, tão belas. Se Deus veste até as ervas do campo, quanto mais a nós que somos filhos de Deus. E Jesus então conclui em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, o segredo está na busca. Quando nós estamos buscando a palavra, a vontade do Senhor, estamos mergulhados nessa palavra. Quando atentamos para as realidades do reino ao qual fazemos parte, nós começamos a perder a consciência de falta. E nós vamos descobrindo que a nossa suficiência está nele, pois ele é a nossa fonte. Nós temos acesso a toda a herança, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E, meus amados irmãos, antes de encerrar, eu gostaria de ler com vocês mais um texto da palavra que está lá no Salmo 91. É um salmo muito conhecido, não é verdade? Mas eu gostaria de ler os versículos 14-16. E não só ler, eu quero mergulhar com vocês, destrinchar bem mesmo esse salmo, para você ver quantas promessas de Deus para as nossas vidas e como ele está relacionado ao tempo que estamos vivendo. E diz assim, no Salmo 91, 14-16: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, meus amados irmãos, no Salmo 91 existem 7 coisas que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus mais do que suficiente, ele promete que fará por aquela pessoa que se apegar a ele com amor. A primeira, ele diz: eu o livrarei. O Senhor, ele sempre nos livra. Ele é o nosso Deus libertador. A segunda, poloei em um alto retiro. Em outras versões diz: poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Nós sempre estamos seguros, a salvo, porque nós estamos em Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, que descansa, ele sempre estará a salvo. Aleluia.
Terceiro, ele me invocará e eu lhe responderei. Ele sempre ouve as nossas orações e o nosso clamor. Em Jeremias 33:3 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele sempre responde ao nosso clamor. Quarto, estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei. Nós percebemos muitas pessoas passando por processos de angústia, de medo nesse tempo. Mas o Senhor não só está conosco na angústia, mas como também Ele nos livra de todas as angústias e de todas as aflições. No Salmo 34:19 diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória a Deus, Ele livra de todas as aflições. 5 diz o seguinte: eu o glorificarei. Glória a Deus, nós recebemos honra do Altíssimo. O sexto, dar-lhe-ei abundância de dias. Meu Deus, que poderoso. Ele não disse, talvez eu faça isso, eu estou pensando se eu vou fazer isso. Na verdade, ele disse que ele vai nos satisfazer com uma vida longa, com uma vida plena. E muitas pessoas, o diabo, eu percebo no meu espírito que o diabo joga imagens de morte. E eu quero dizer para você, neste momento, você não morrerá, você viverá e contará os feitos do Senhor, porque o Senhor prometeu na sua palavra que vai lhe satisfazer com uma vida longa, com abundância de dias. Glória a Deus. E o sétimo, ele diz, e lhe mostrarei a minha salvação. Todo o pacote de salvação nos pertence. Jesus, ele conquistou um pacote completo para nós através da redenção, que está dentro desse pacote: livramento, preservação, segurança, paz, alegria, provisão, proteção. Aleluia! Nós temos acesso a tudo isso quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós passamos a ser uma nova criatura. E antes de encerrar, eu também gostaria de ler o Salmo 91, na versão The Passion, a Paixão, esses versículos que eu li para vocês agora, e você agora vai escutar o Senhor falando com você neste momento. Pois aqui está o que o Senhor falou comigo, porque você se deleitou em mim como aquele que me ama, eu te protegerei grandemente. Eu colocarei você num lugar alto, seguro e protegido diante da minha face. Eu vou responder ao seu pedido de ajuda toda vez que você orar. E você encontrará e sentirá a minha presença, mesmo em tempo de pressão e de problema. Oh, aleluia, glória a Deus. Continuando. Eu serei o seu herói glorioso e lhe darei uma festa. Você ficará satisfeito com uma vida plena e com tudo que eu faço por você. Pois você desfrutará da plenitude da minha salvação. Glória a Deus. Ele é o nosso El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente. Ele deseja nos fazer superabundar. Ele deseja que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida plena, que nós possamos reinar em vida aqui na terra, independente das circunstâncias do lado de fora. Se você atentar para a palavra, renovar a sua mente com a palavra todos os dias, meditar nela, fique pronto, porque a palavra, ela vai frutificar, ela vai produzir os frutos pelos quais ela foi designada. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta para Ele vazia. Então, nosso Deus, que você saiba disso hoje, Ele não muda. Se Ele foi o Deus Todo-Poderoso, Ele hoje é o Deus Todo-Poderoso e mais suficiente na minha e na sua vida. Eu espero que você tenha sido edificado com este Boletim da Fé. Fica ligado em todas as informações do nosso culto. Nós já estamos de volta com os nossos cultos presenciais. Glória a Deus. E eu te encontro aqui nos nossos cultos. Então, espero que você tenha sido edificado. Shalom!